Fala pessoal, tudo bem? Tô de novo aqui para mais um vídeo de ainda da referente ao vídeo passado do exemplo do Write Process Memory, e tem duas coisas que eu gostaria de, na verdade é uma coisa só, mas são duas funcionalidades dentro da mesma. No caso eu quero alterar um pouco o script do que nós fizemos no primeiro vídeo para incluir um identificador de bad chars, de caracteres inválidos, e uma função que faça um encode desses bad chars do nosso shellcode. Ao enviar, vamos identificar os índices de onde estão cada um dos caracteres inválidos e adicionar um nele, e logo depois, antes da execução do shellcode, nós vamos decodificar isso em memória, com uma série de instruções em assembly. E era isso que eu queria mostrar, porque fica legal. Então tá, eu vou ficar olhando para o outro lado, talvez eu feche a câmera aqui e mostre só a tela do código, que é o que importa nesse caso. Esse é um script baseado no que nós fizemos no vídeo passado. Ele já está modificado com as alterações que eu fiz, e eu vou explicar cada uma das funções que eu criei. Se tiver dúvida, deixa nos comentários. Os links pro código estão na descrição, vão estar na descrição, e espero que seja útil. Eu gostei muito de fazer essa parte e acho bastante válido aí ter isso na manga. Apesar do CloudMe Sync não ter problemas com caracteres inválidos, nós vamos forçar alguns aqui apenas por exemplo. No caso, eu peguei aqui eu criei uma constante chamada identified bad chars, estou pondo o nullByte, o 0b e o 20 como exemplo. Então, para começar, essa foi a primeira função que eu adicionei. É uma função que recebe um conjunto de bytes, no caso aqui o nosso shellcode é um conjunto de bytes, e retorna a representação hexadecimal formatada desse shellcode. Geralmente quando a gente imprime um shellcode ou uma sequência de um conjunto de bytes na tela, ele imprime o caractere referente, né? Então não dá para visualizar muito bem. Com esse código aqui, ele vai colocar uma representação em hexadecimal, bastante mais fácil de entender. Então aqui a gente tem a variável string, estou fazendo um join com espaço. Isso aqui, estamos formatando cada um dos bytes do shellcode para ter uma representação de 2 dígitos, onde esse x indica que os caracteres devem ser maiúsculos. Essa é a primeira função que eu estou usando. A segunda função é uma função que vai mapear os caracteres inválidos. Ela recebe o shellcode e uma lista aqui de bad chars, que de fato a gente nem precisaria disso aqui. Bom, vou deixar como está, mas como nós temos aqui já a constante, não precisaria desse parâmetro, né? Na linha 41 nós convertemos o parâmetro de entrada do shellcode para um byte array, e logo em seguida declaramos uma variável aqui que vai conter os índices que nós vamos encontrar, ou que possivelmente nós encontraremos. Seria um dicionário desse tipo. Logo fazemos um for nessa lista dos bad chars, e para cada um dos bad chars, dos caracteres inválidos, se utiliza uma expressão de compreensão de lista para obter os índices onde esse caractere específico aparece na sequência de bytes. Então aqui a gente está fazendo um loop em todo. Bom, primeiro a gente faz o primeiro loop aqui nos bad chars, e logo para cada um dos bytes que a gente tem no shellcode, se o byte for igual a bad char, nós adicionamos
no nosso dicionário de índices. Então aqui seria, por exemplo, o caractere, o hexa 0x20, e aqui seria o índice 10, 12, 13. Bom, aqui tem uma chamada para o debug, só para a gente imprimir na tela, e acabou. Essa é a primeira função importante, porque aqui a gente vai saber exatamente onde estão os índices de cada caractere inválido que nós temos no shellcode. Segunda função é a função que faz o encode do que nós estamos passando. Então ela recebe os índices que nós mapeamos previamente e o próprio shellcode. Aqui é uma validação, porque se não houver índices não tem por que fazer o encode. Fazemos uma cópia aqui dessa sequência de bytes aqui para um byte array. Logo nós vamos utilizar o shellcode original. Fazemos um primeiro for aqui nos índices, onde nós pegamos quem é a chave e os índices e os valores, no caso. Já no seguinte loop, nós fazemos um loop nesses índices para cada batch. Então, por exemplo, aqui 0x20 tem 1, 2 e 3. Então aqui começa de 0x20, 1, 2 e 3. Aqui seria 1 pro caractere do índice 1. Nós vamos pegar o mesmo índice do original e somá-lo mais 1. Então nós vamos substituir o do encoded pelo original mais 1. Depois do for aqui a gente converte outra vez para uma sequência de bytes e torna a variável fora da função. Essa é a terceira função, a segunda mais importante. A última função que eu quero mostrar seria a função de decoder. Ela recebe os índices e um offset. Esse offset vai ser utilizado para identificar o final das instruções do decoder e o começo, e consequentemente o começo do shellcode. Lembrando que essas instruções elas vão ser executadas antes para ajustar o shellcode que já está em memória para poder ser executado. Então começa com uma validação dos índices. Se foi passado algum índice, se existe algum índice ou um batch ele continua. Aqui temos um array que é onde vão estar as instruções em assembly. A primeira seria mover o endereço do codecave para EAX, zeramos EBX, incrementamos EBX. Então EBX vai ser igual a 1. Então, aqui fazemos o mesmo laço aqui nos itens do índice. Calculamos o offset baseado nesse parâmetro aqui. Vocês vão entender porque está 50. Obviamente deve ter uma forma melhor de fazer isso, mais eficiente. Mas essa foi como eu encontrei, como funcionou e eu acabei deixando. Então aqui eu estou subtraindo de 0 o índice mais o offset, ou seja, aonde ele está dentro do shellcode, mais a posição ou a quantidade de bytes a partir de onde ele deve começar. Isso vai me gerar um número negativo. Isso é importante para evitar bad chance. Aqui é uma forma que encontrei no Stack Overflow para converter um inteiro negativo para o seu correspondente em hexadecimal. Logo, dentro desse loop a gente vai passar por cada um dos caracteres inválidos. Então eu deixei de uma forma bem descritiva aqui. Esse código pode ser otimizado, deixar talvez em uma linha, a gente consegue formatar isso para uma linha. Mas eu deixei aqui para quem não conhece muito saber o que está acontecendo. A primeira linha aqui, a linha 76, nós fazemos uma cópia do que está em EAX para EDX. Esse X recebe o offset, que seria esse daqui. Logo, a gente multiplica ele por menos 1, a gente nega ele vai voltar a ser um número positivo. E fazemos a soma desse valor positivo com a posição do codecave, ou seja, da memória. Nesse caso aqui a gente sabe qual é o índice mais o offset. Aqui temos em EDX o valor atualizado e fazemos uma subtração de 1, que está aqui em cima, para o valor aonde aponta EDX. Logo aqui a gente converte esse array para string e utilizamos o Keystone Engine para compilar essas instruções e nos devolver opcodes. Então aqui passamos a lista de strings, essa lista de strings de instruções assembly para o Keystone Engine e ele compila e armazena essa variável compiled assembly. Logo aqui eu tinha colocado uma funcionalidade para verificar se necessitava um padding
no caso da pilha não está alinhada. Se ele precisar de um padding, eu estou adicionando no-ops ao shellcode. Mas acho que isso não é relevante para agora. Aqui, formatos opcodes com o mesmo formato que nós temos previamente. Então, seriam 2 dígitos do formato hexadecimal. O que mais? Logo aqui a gente converte essa string para bytes e retornamos esses bytes. Então, essas seriam as 3 funções importantes. Logo aqui de diferença para o script anterior. No payload, eu movi o shellcode para uma função específica, então aqui a gente tem uma função específica. É a mesma coisa, ela retorna uma calculadora aqui, ela executa uma calculadora. Então, aqui mapeamos os índices, fazemos o encode do shellcode baseado nessa lista, nesse dicionário de índices. Logo, temos que descobrir quantas instruções nós vamos necessitar. Então, nesse caso, estou chamando a função de decoder, passando os índices, ele vai utilizar aqui esse valor 50 e eu vou receber aqui, vou armazenar nessa variável o tamanho das instruções. Logo eu chamo uma outra vez. Obviamente isso não é eficiente, mas é o jeito que eu encontrei para fazer funcionar. Nós chamamos outra vez, passando os mesmos índices e passando o offset correto dessa vez. E é esse que vai estar incluído antes do shellcode encodado. E o resto fica igual. Então essa aqui no payload seria a diferença. E essas seriam as instruções que faz o mapeio, que faz o encode e logo as instruções de decode. Vamos lá, vamos fazer um debug só para demonstrar essa parte. Vou anexar aqui o CloudMe Sync. Cadê o CloudMe? Vou aqui na nossa cadeia de VOP. Vou pegar a última instrução, que é um exchange, e vou colocar um breakpoint nela. Então BP e o endereço, G para continuar o debugger. Aqui vou executar o script. Então no console a gente consegue ver o que aconteceu. Foram mapeados aqui os batches, na verdade só um, que é o 32, que é o decimal 32, que em hexadecimal é o espaço, seria o 20. Então ele está nos índices 111, 188 e 206. É difícil achar, né? Mas ele está por aqui. Esse é o shellcode, a posição 111 mais o offset. Essa conta está sendo feita para a gente descobrir o tamanho real, quantas instruções vão ser geradas aqui e para nós calcularmos de forma correta. Então aqui seria esse valor, o valor negativo dessa soma, e aqui, por conseguinte, é o valor negativo de cada uma delas. Olha que interessante, aqui gerou um null byte. Então a gente sabe que se for 50, a gente tem que dar uma ajustada. De qualquer forma, então identificamos qual é o tamanho. O shellcode tem 48 bytes. E aqui a gente executa uma outra vez. Então 48. Aqui já vê que já sumiu o null byte, né? Porque a gente somou 1, sumiu o null byte. E essas seriam as instruções geradas. Obviamente isso aqui dá para ser utilizado para deixar uma instrução só, uma vez que a gente tem aqui o code cave e saiba da onde começa o shellcode, seria fazer a subtração já diretamente de AX mais o offset. Esses seriam os opcodes gerados, é isso que a gente vai ser incluído no payload. Na verdade, o que foi incluído no payload. Então aqui a gente está no Exchange, nós vamos colocar EAX em SP, vamos trocar os dois. Return. Aqui a gente está dentro da Write Process Memory. Deixa eu fazer uma coisa aqui. DDSP-L5, vou fazer um dump aqui da stack. Esse parâmetro é o code cave, com 0, vou colocar aqui para byte. E esse aqui é o buffer aonde ele vai copiar. Então começa aqui com B8, aquelas instruções que nós sabemos.
Ó, dá até para ver aqui, ó, são os números negativos e logo já está o shellcode da calculadora. Vou executar aqui o comando pt, ele vai para o return dessa função da write process e podemos ver que no codecave aqui já está copiado o nosso buffer. Vou executar um P, ele vai ser redirecionado para o começo do nosso buffer ali da cópia que foi realizada, e aqui embaixo a gente já pode ver que ele está fazendo um EAX, está fazendo uma operação de move do endereço do codecave que nós forçamos lá para EAX, zeramos EBX e incrementamos EBX com 1. Logo, fazemos uma cópia de EAX em EDX, copiamos o valor negativo do offset para esse x, negamos ele, que é a mesma coisa que multiplicar por menos 1, e somamos em EDX. Então aqui, EDX, fizemos um EDX L1, nós temos aqui que o byte que vai ser alterado é o 21. A gente vai fazer uma subtração nele. Seguimos aqui e fazemos um dump outra vez do EDX, vemos que aqui mudou de 21 para 20. E ele vai fazer isso para todos os outros caracteres. Vai carregar o offset, negar, adicionar no endereço, então mesma coisa. Aqui, EDX, a gente faz um dump, o byte que ele vai alterar seria esse. Vê que a subtração é feita no byte, certo? No byte de onde aponta esse endereço, então seria aqui. O debugger ele até já identifica qual é o caractere. Vamos aqui subtrair 1, mesma coisa, faz a alteração, altera para 20. E se eu apertar um G aqui agora, deixar o debugger correr, deve aparecer uma calculadora. Efetivamente apareceu a calculadora aqui. Deixa eu reiniciar, a gente faz mais um teste. A gente pode colocar, aqui esse exemplo foi bem pobre, uma porque o CloudMe não tem caracteres inválidos, e outra porque eu coloquei poucos caracteres aqui, mas a gente pode fazer o seguinte. Aqui nós podemos colocar aqui um DD, C6 e aqui um 8B. DD, C6, 8B. XDD, X, C6, X, D8 ou B8? 8B. 8B. E posso colocar aqui um breakpoint de novo no Exchange. Vou executar. Deixa eu dar um clear aqui. Vou executar. Então a gente já vê que tem mais valores, certo? Vamos lá. P. Temos na write process. DDSP-L5. Faço o dump da stack aqui. Esse seria o codecave. Esse seria que nós vamos copiar aqui do buffer. Vamos mudar aqui para byte. pt. Copiou o buffer. Seguimos. Carregamos em AX o endereço do codecave. Zeramos EBX, incrementamos. Fazemos a cópia para EBX do endereço. Carregamos o offset em SX, negamos ele, vira positivo. Somamos em EDX. Aqui já vemos que 21, ele vai fazer uma subtração, vai cair para 20. E assim por diante. Vou dar um G aqui e sai a calculadora. Isso aí, pessoal. Aqui para provar mais uma vez que está funcionando. Vamos executar sem o debugger, vamos executar o Python e sai a calculadora. Podemos fazer aqui o shellcode.
shellcode não, o reverse shell. Vamos ver se... Não lembro se está conectada a minha máquina. Block and comment. Vou executar aqui o Metasploit. O que ele recusou? Ah, não está comentado isso. Okay. Vamos lá outra vez. Se eu não executar o programa, não adianta. Será que o Defender tá... Vamos lá outra vez. Bem possível que eu tenha que ajustar o tamanho do que nós estamos copiando. Não deve estar copiando tudo. FAC. Agora sim. Era falta de espaço, ele não estava copiando todo o buffer para a área de memória. Então aqui chamamos o meu usuário que está executando aqui o danado. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Acho que isso é bastante válido, principalmente para quem está estudando para o ZED. É bastante importante. Claro, nos exames o limite do buffer não é absurdo igual esse. Então tem que otimizar bastante coisa aí. Mas a ideia é essa. Espero que vocês tenham gostado da minha estratégia para fazer o encode e decode dos payloads. E vamos para a próxima. Um abraço. Até mais. Baba.